Olá, meninas e meninos! Quer aprender a fazer um corte simples, prático e fácil e que dá um efeito visual muito interessante? A proposta da nossa aula de hoje é exatamente esta: fazer um corte simples, prático, fácil e que me propicie executar diversos tipos de trabalho. Como, por exemplo, este caminho de mesa, você pode montar uma colcha. Esse corte de bloco para fazer colcha, ele é muito interessante, porque ele rende. O trabalho rende e fica bem bonito. Basta você alterar a largura das faixas, você vai ter um bloco maior. Então, quer ver o bloco, quer entender? Porque quando você olha o primeiro passo, dificilmente você consegue enxergar por onde que está sendo esse bloco. Então, eu vou mostrar para vocês aonde que o bloco está. Ele está aqui, olha. Exatamente aqui. É um bloco, essa medida aqui está uma medida de uma média de 30 por 30, dividida em 4 partes. Então, tem 4 quadrantes. Então, tem o primeiro corte aqui, o primeiro bloco aqui, o segundo bloco aqui, o terceiro aqui. Quando eu digo bloco, são células, né? O outro aqui. Então, de um corte, eu vou tirar essas 4 partes. Eu vou ter essas 4 partes separadas, que aí eu vou vir aqui e vou encaixar. Então, vai sair este primeiro corte aqui, depois vai sair este outro corte aqui, este outro corte aqui e esse corte aqui. Então, o nosso bloco é exatamente esse. Eu vou até montar aqui. Vou montar aqui em cima da base da mesa para vocês enxergarem melhor. O nosso bloco é exatamente isto. O que eu vou fazer? Para fazer esses cortes aqui, eu vou partir de faixas, vou partir de conjuntos de faixas. Então, o primeiro passo, vocês vão ter que escolher as cores. Então, façam 2 combinações. Eu, no caso aqui, eu escolhi azul escuro e azul claro, marrom e um marrom avermelhado mais claro. Então, eu peguei o tom de marrom, misturei cor quente com cor fria. Pus 2 tons de cor quente e 2 tons de cores frias. Poderia só ser cores frias? Os azuis e os verdes? Poderia ser só cores quentes? Poderia, mas nesse caso aqui eu quis misturar cor quente com cor fria. Se você não gosta, você pode trabalhar ou só com cor quente ou só com cor fria. Não sabe o que é cor quente com cor fria? Aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo falando sobre isso. Dá uma olhadinha que eu explico direitinho a diferença de cores quentes e cores frias. Então, vamos repetindo. Azul escuro e azul claro, marrom escuro e marrom avermelhado. Fiz isso. Eu já peguei as faixas que eu tenho no meu site, eu já vendo as faixas cortadas de 7,5, então larguras de 7,5. Então eu aproveitei os conjuntos de faixas que eu tenho no site, no anacocentino.com.br, e fiz com as faixas já cortadas. Mas você pode pegar e cortar na largura que você quiser. A minha aqui, ela foi cortada com 7,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar as faixas de 7,5 por 7,5. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou emendar os 2 tons. E depois eu vou emendar essas cores aqui, certo? Então, eu primeiro emendo essas duas, depois eu emendo essas duas. Quando eu emendar as duas, eu vou vir e vou emendar junto. Só que eu emendei assim, olha. Eu emendei a cor clara com a cor mais clara, porque nesse conjunto aqui, esse tom aqui é o mais claro. Nesse conjunto aqui, esse tom é o mais claro. Eu emendei os 2 tons claros no centro. E deixei os 2 tons escuros. Nas extremidades. Então, os 2 tons escuros estão nas extremidades e os 2 tons claros estão no centro. Vamos para a máquina? Vou fazer a emenda dessa faixa, passar para depois fazer o nosso corte. O que eu fiz? Já trouxe aqui para minha máquina, já deixei minha máquina preparada. Eu estou com a Ambition 620 da FAF, que é uma máquina, para mim ajuda muito porque ela tem um sistema IDT, e com o sistema IDT a costura flui muito mais firme, muito mais precisa. Então eu vou costurar com a FAF com o sistema IDT e já deixei do lado preparado o meu tecido para passar, o meu ferro
e as minhas faixas, para eu não ficar levantando toda hora. Então, quando eu me organizo, eu sempre deixo tudo muito próximo para eu não precisar ficar levantando e perdendo tempo com isso. Então, eu vou emendar agora as duas faixas direito com direito. E vou fazer uma costura da largura do pé de máquina. Fiz uma costura da largura do pé de máquina, olha, a largura do pé de máquina, costura com a largura do pé de máquina. Vou pro ferro, agora eu vou pro ferro e vou passar esta costura aberta. Venho pro ferro e vou passar. Por que eu vou passar essa costura aberta? Porque eu tenho muitos encaixes, então o ferro vai me ajudar. Dica com o ferro, não fica esticando, põe o ferro em cima e segura. Conta até 3, 1, 2, 3, saiu. Puxa para o outro lado, 1, 2, 3, saiu. Vai para o outro lado, 1, 2, 3, tirou. Então, só bate o ferro em cima, não tem necessidade de você passar a costura como se você estivesse passando colarinho de camisa. É só apoiar o ferro, contar até 3 e tira. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter todas as minhas faixas. Deixa eu só dar uma desamassada. Eu vou ter todas as minhas faixas passadas com a costura aberta. Tenho todas as faixas passadas com a costura aberta. Lembrando, os tons escuros para fora e os tons mais claros na parte central. Combinado? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir e vou medir. Deixa eu só me organizar aqui. Peguei a minha placa, eu vou medir quanto deu a altura. Desse conjunto de faixas. Tô tirando as linhas que sobraram. Essa daqui, no caso, eu tô medindo aqui, ela deu 25 centímetros. Então, a minha altura deste conjunto de faixas aqui deu 25 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou cortar quadrados de 25 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir 25 centímetros. Então, apoiei na linha horizontal aqui, na vertical aqui, e vou fazer cortes de 25 centímetros. Cortei um. E vocês vão cortar quantos derem. Aqui eu tô com um pedaço de faixa só, mas vocês vão cortar quantos derem. Corta o comprimento todinho da faixa. Feito isso, vai cortar na diagonal. Vou dividir esse quadrado em 4 partes, mas pela diagonal. Então, eu vou pegar de vértice a vértice, de ponta a ponta, de vértice a vértice. Cortei um. Cortei um e cortei outro. Ana, posso colocar um em cima do outro e cortar? Não, não faça isso, porque esses cortes são pela diagonal, então não é legal fazer esse tipo de corte tudo junto. Então, corta as 4 partes. Atenção para essa dica. Para você construir um bloco, você vai precisar de 2 quadrados de faixas. Então, eu acabei de mostrar como eu faço o corte de um quadrado. Então, aqui eu tenho metade do bloco. Eu vou precisar de 2 quadrados para construir um bloco. Estou falando isso para na hora que você for fazer o seu projeto, você pensar quantos quadrados você vai precisar fazer. Para cada bloco, são cortes de 2 quadrados de faixas. Combinado? Então, aqui eu tenho o corte de um quadrado. Já vou deixar reservado
já vou deixar reservado e vou pegar aquele quadrado que eu tinha cortado, aquele outro quadrado, e vou fazer a mesma coisa, vou dividi-lo em 4 partes. Cortei de um lado. E cortei do outro lado. Meu cortador, ele tá pegando num ponto, toda vez que eu corto, a lâmina tá pegando num ponto. Mas não tem problema. Aqui. Então, eu tenho o corte. Então, eu vou até posicionar os dois. Deixa eu tirar a placa, porque a gente não vai precisar dela agora. E fica mais fácil para vocês visualizarem. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar construir 2 células desta e 2 células desta. Para cada um desse daqui, para esse daqui eu preciso de um quadrado e para esse daqui eu preciso de outro quadrado. Por isso que eu preciso de 2 quadrados, de 25 por 25. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Dá um print na tela, marca essas 2 figuras aqui. Se você não sabe como dar um print, para o computador, para a tela que você está assistindo, pinta no caderno quadriculado este desenho aqui, porque isso vai te facilitar na hora de montar o seu bloco. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu corte para vocês entenderem como que eu construí. Então, eu vou vir aqui. Eu estou com o meu bloco cortado na diagonal. Então, esse é o bloco de faixas cortado pela diagonal, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir, vou tirar até esse daqui da tela, eu vou construir primeiro esse daqui. Eu tenho que construir este bloco aqui. Como que eu faço? Eu vou fazer isso daqui. Separa essa metade aqui. Essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou costurar por essas extremidades, por essas laterais. Então, eu vou girar, olha a minha mão, eu vou girar os 2 blocos e vou costurar pela extremidade. Eu vou repetir, ele está montado assim, certo? O corte foi feito assim. Posicione a mão e gira no sentido anti-horário e vou costurar aqui por essa extremidade. Então, vou unir o bloco por aqui. Olha a construção dele aqui. Eu uni por aqui. A partir do momento que eu fecho a costura aqui, eu tenho essa célula aqui. Deu para entender? Fez isso, vem costura, passa a costura aberta. Reserva. Deixei reservado. Vou vir agora para esse daqui. Para esse daqui. Vou fazer o mesmo processo. Apoio a mão, giro os 2. Vai ficar aqui, ó, nessa posição. Giro os 2. Vou repetir. Ó, meu bloco tá aqui. A metade dele tá aqui. Giro o bloco com a mão, venho e passo a costura aqui. Eu tenho a célula aqui. Vou repetir esse processo 2 vezes para cada corte. Por isso que eu preciso de 2 blocos para construir um bloco preciso de 2 quadrados de 25, 25 para construir um bloco. Aí o que eu vou fazer? Eu já tenho costuradas as minhas partes, eu vou pegar novamente o trabalho e vou posicionar ele aqui. Porque quando você olha o trabalho aqui, no caso aqui, você acha que a emenda do bloco é esse daqui, olha. Muitas vezes as pessoas acham que a emenda do bloco é aqui, e não é. É essa parte aqui, onde tem marrom e azul. Essa cor que dá aqui é a união de 2 blocos. Então, quando eu uno 2 blocos, o primeiro bloco está aqui, olha. O primeiro bloco está aqui. Aqui é o segundo bloco. Aqui é o segundo bloco. Então, aqui eu tenho um bloco. Se puser assim, dá para enxergar? Dá, né? Ó, aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho outro. Então, quando eu emendo 2 blocos, ele me dá este desenho aqui, esse meu desenho aqui do centro. Então, na hora que for colocar, vocês vão fazer exatamente isso, olha. Coloquei um bloco aqui, claro,
o outro claro aqui. O outro claro aqui e o outro claro aqui. Posso girar esses blocos, essas células? Posso girar e fazer de outras formas? Pode. Conforme você gira essas peças na mão, essas células na mão, vocês criam outros designs de bloco. Então aí fica a seu critério. Eu achei que esse daqui ficou muito interessante porque deu esse efeito de quadrado no centro, o quadrado bicolor com as duas cores escuras. Se você quiser essas cores aqui, os tons claros, você deixa na extremidade da emenda de faixa. Na hora que você emendar as faixas, lembra que nós colocamos nas extremidades, nas partes de fora, os tons escuros? Aí o que você faz? Você deixa nessas extremidades, você deixa os tons claros. Então, os tons que estiverem na extremidade são os tons que sairão aqui neste quadrado interno aqui. Não é muito legal, gente? Eu sou apaixonada por essas técnicas de corte. Quando você pega uma faixa simples, a maneira, o posicionamento que você coloca a faixa na emenda, dá um corte, um bloco diferente. Então, arrisque-se, brinque, se divirta, faça experiências. Eu não aconselho colocar tecidos muito estampados, porque como ele tem muito corte, a estampa vai misturar. Então, o tecido liso ou tecido texturizado, eu acho que vai ficar mais interessante. Depois, o que eu fiz? Emendei quantos blocos eu quis. Eu fiz um caminho de mais ou menos 1,5 m. Depois você coloca a borda na medida que você quiser. Normalmente, eu coloco a borda acima da medida da largura da faixa. Se a minha faixa tem 7,5, eu coloquei essa borda de 8,5 ou 9 centímetros, vai ficar uma medida boa para você finalizar o seu trabalho. Aí, é colocar manta, forro, tecido de manta, forro. No caso aqui, eu até vou mostrar o avesso, olha. O quilt para vocês enxergarem. Acho que dá para enxergar bem o quilt. Né? Manta, forro, sempre coloco etiqueta nos meus trabalhos, manta, forro e fazer um quilt bem bonito que vai valorizar. É uma técnica muito gostosa, fácil de fazer, ela não é difícil, ela só requer atenção na hora de você fazer os movimentos com a mão ali, mas depois que você fez o primeiro, garanto para vocês que o segundo, o terceiro, vocês vão tirar de letra. Espero que vocês tenham gostado e que se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, porque toda quinta-feira eu libero aula nova para você. Beijinhos e até a nossa próxima aula.